João 1, versículo 14 diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Existe uma outra versão que diz assim, ó: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de amor e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Repita comigo: palavra, amor e verdade. Amém? Deus querido, eis aqui a tua palavra, Senhor, palavra que foi lida, palavra que foi colocada aqui aberta, Pai, e que Deus, nós te pedimos agora que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe nos nossos corações, Pai, trabalhe em nossas vidas, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus todo ladrão da palavra, Senhor, tudo aquilo que vem contra, Pai, que vem roubar essa semente plantada aqui nessa noite, e te pedimos, Pai, sonda cada coração, Senhor, e faz, Senhor, com que nós saiamos aqui de maneira diferente de como entramos. Amém. Nós entregamos essa oração em nome de Jesus, meu Pai. Eu pedi para que você repetisse 3 palavras junto comigo. Você ainda lembra qual foi? Sim. Então, no tempo 3, nós vamos falar junto novamente. 1, 2, 3 e... palavra, amor e verdade. Essas 3 palavras são as palavras-chave daquilo que nós vamos trabalhar hoje. Por quê? Porque esse texto aqui, ele foi escrito no seu original em grego. Esse texto foi colocado aqui em prática na língua grega nesse momento. E os verbos que foram empregados aqui, as palavras que foram colocadas aqui em práticas, ela tem algo de muito especial. A tradução que foi feita para nós, ela foi feita de algo muito peculiar. Porque entenda bem comigo, o idioma de origem, eu não sei se você de repente já teve a oportunidade de ver algumas coisas acerca do nosso idioma original, do português. O português, por exemplo, ele tem algumas palavras que, quando elas são traduzidas para outros idiomas, não existe um significado muito apurado acerca daquela palavra que foi colocada. Um dos exemplos que é mais falado, que é colocado ali como na vitrine, é a palavra saudade. Quem estuda outras línguas, como o inglês, o alemão e assim por diante, nos coloca em prática que a palavra saudade não tem uma tradução para o idioma de maneira perfeita. Tanto que quando nós vamos falar a palavra saudade em outros idiomas, é sempre colocado um verbo, um vernáculo de maneira ali um pouco adaptada. Porque a palavra saudade, ela não tem uma forma de ser dita em outra língua. A palavra saudade, ela é original, ela é única, ela é somente falada dessa maneira em português. E quando nós falamos de saudade, o que vem ao seu coração? Quando a gente fala saudade, essa palavra, quando ela bate em você, quando ela entra pelos seus ouvidos, ela vem permeada de uma série de sentimentos. Quando a gente fala saudade, alguns falam lembranças, outros falam perdas. Quando a gente fala saudade, de repente você fala: olha, eu não consigo nem definir o que é saudade direito, porque quando eu ouço a palavra saudade, o que me dá é um aperto na garganta. Ou quando eu falo saudade, o que me dá é um negócio no coração, um frio na barriga, me dá um negócio. Quando eu ouço a palavra saudade, o que vem na minha mente é automaticamente o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o nome de um momento que eu vivi. E quando a gente pergunta, afinal de contas, o que é saudade? Você vai falar para mim: olha, saudade a gente não se explica, a gente sente. Existem certas palavras que não encontra em outro idioma aquela definição perfeita dela. E geralmente essas palavras, elas vêm carregadas de sentimentos junto. E quando nós nos deparamos com o texto aqui que lemos, onde está escrito: e a palavra se fez carne, ou como vocês leram, o verbo, o que é empregado aqui, a palavra no seu original é logos. Igual aquele carro de antigamente. Logos. Uma palavra imponente, soberana,
que quando você vai procurar a definição de logos, quando você vai ver o que a palavra logos quer dizer, você lê a definição, mas você não consegue explicar perfeitamente o que é. A palavra logos é como se eu dissesse, é o verbo que caminha. Se eu dissesse, não, logos quer dizer o sentimento de Deus. Logos quer dizer... Como eu posso definir logos? É como se fosse algo que Deus libera, aquele verbo, aquela palavra e aquele verbo, aquela palavra começasse a caminhar no meio do lugar onde Deus liberou aquela palavra e começasse a alcançar as pessoas. Você que teve a oportunidade de ver aqui a ministração do pastor Isaquiel, ele estava nos falando a respeito dessa palavra, do logos. O que é logos? Logos é algo que nos falta definição. Logos é algo que nos falta palavra para conseguir definir o que era aquilo. Logos, nos falta verbo, nos falta adjetivos para falar o que é o logos. O que é o verbo que se fez? O que é esse verbo que se fez carne? Ah, meu Deus, eu não consigo explicar direito, eu não consigo verbalizar, não consigo definir, não consigo falar o que é logos. É o verbo que anda, é a palavra que se locomove, é aquilo que adentra e sonda o coração. Eu não consigo explicar como é isso, e assim como eu também não consigo explicar, a filosofia vem tentando explicar, séculos após séculos, o que é esse logos. A filosofia vem tentando dizer, o dicionário vem tentando falar para nós o que é esse logos, e não consegue chegar a uma denominação comum, não consegue alcançar o entendimento do ser humano. E durante toda a história assim foi. Quando as pessoas falavam que o logos, o verbo estaria por vir, ninguém conseguia entender muito bem como era aquilo. Então Deus do alto céu olhou para aquela definição do ser humano e falou: olha, eu vou jogar o jogo no tabuleiro deles, eu vou entrar na regra do jogo deles, eu vou fazer algo que eles possam entender. Então Deus libera um verbo, libera uma palavra que estava junto com ele desde lá do princípio. E que logos era esse? Deus dá uma cara para esse logos, Deus dá um corpo para esse logos, Deus dá um coração para esse logos. Deus pega o verbo que estava com ele desde o início, aquele verbo que andava junto com ele, aquela palavra que estava com ele, e que tudo foi feito por causa dessa palavra e para essa palavra, e falou: olha a palavra, desça dos céus, vai à terra, se faça homem, ande no meio deles, para que eles possam entender o tamanho que é a minha palavra, quão prodígios e quantas maravilhas ela pode fazer. O ser humano não entendia muito bem, o ser humano não conseguia definir o que era esse verbo, o que era essa palavra que se fez carne, até se deparar com a figura humana de Jesus. Tudo aquilo que era indefinido, tudo aquilo que não tinha definição, tudo aquilo que era inconcebível, que era impossível de medir, ganhou um rosto, ganhou uma face, ganhou algo. E hoje em dia, quando alguém pergunta: ora, afinal de contas, o que é esse logos? Eu não consigo te explicar através de palavras, eu não consigo te dizer como é, mas se eu te falar uma palavra, se eu te falar um nome, que é Jesus Cristo, que é Jesus de Nazaré, você vai conseguir entender o que é. Mas como é isso? Como funciona? Olha, é impossível de te explicar como essa palavra se fez carne, mas existe uma palavra que define tudo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Antes a raça humana só conhecia de ouvir falar o que era o logos, até que um dia ela viu, e você de repente hoje fala: olha, eu não vi Jesus Cristo, mas eu consigo senti-lo dentro de mim, e quando eu falo Jesus, eu consigo entender exatamente o que é isso. É essa palavra que anda no meio de nós, essa palavra que sonda os corações, esse verbo que se fez carne e anda no meio de nós. Eu não sei se você consegue alcançar a explicação de logos diferente de todos, eu tenho certeza que não, mas quando eu falo para você que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra, que Jesus é aquilo que Deus liberou, que Jesus era aquele que estava desde o início com Deus, que a palavra era Deus, que ele estava no princípio, e que todas as coisas foram feitas por Cristo, e que sem Cristo nada poderia fazer, e que a vida está em Cristo. Você já começa a entender o que é esse logos, você já começa a vislumbrar aquilo que Deus quis falar na sua palavra, você já começa a entender e começa a levantar as suas mãos aos céus e falar: olha, logos eu não entendo muito bem, mas Jesus eu sei quem é, eu ouvi falar, porque um dia ele me visitou, adentrou no meu coração, fez a diferença na minha vida. Eu também não entendi muito bem o que é esse negócio de logos, mas Jesus Cristo eu sei quem é, porque ele mudou a história de
ontem e de hoje e vai mudar para sempre. Esse Jesus é aquele que mora dentro de mim, que mora dentro de você e que te faz cair as cortinas dos seus olhos e que você começa a entender o que é a palavra que se fez carne. Não existe outro. A palavra é apenas um só. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que mudou a sua história, que mudou a história desse irmão que está do seu lado, porque um dia você entendeu que sem Jesus Cristo você nada poderia fazer. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Entenda que o nome de Deus dentro do judaísmo é um monte de letra lá que não se pronuncia. Como podemos entender algo que está tão distante, que é tão impronunciável, que é tão indefinido? A partir do momento que ele resolve se fazer carne e vir para o nosso meio, jogar o jogo dentro das nossas regras e mostrar que é possível sim, e mostrar que dentro do invólucro do ser humano há algo especial dentro dele. E só existe um motivo para Jesus Cristo ter feito isso. Só existe um motivo para Deus se revelar à natureza humana. E é o amor. É o amor que está escrito aqui. Ele habitou entre nós, cheio de amor. Porque Ele nos amou primeiro. Amém. Ele te viu primeiro. Glória a Deus. Antes de você ser, Ele já te conhecia. O único sentimento que faz com que algo rompa as suas barreiras naturais é o amor. Uma vez eu tive a oportunidade de ver um vídeo de um circuito interno de câmera que tinha um portão de uma garagem assim, que caía em cima de uma criança, né? Aí a criancinha estava passando, o portão caiu em cima da criança. Uma mãe ama o filho, sim ou não? Né? A mãe ama o filho. Quando aquele portão cai em cima da criança, um portão pesado de ferro, a mãe, tadinha, magrinha, pequenininha, ela foi, pegou o portão e levantou o portão. Se você olhasse aquela senhora em outra circunstância, ela não tinha possibilidade nem de se manter em pé direito. Quem dirá levantar um portão com a criança embaixo. E aquela senhora pega e levanta o portão. O que foi que fez aquela senhora romper as barreiras físicas dela para tirar o filho dela dali de baixo? Deus, o amor. O amor. O amor é o único sentimento que quando nos invade, a gente perde até as estribeiras, né? Quando alguém tira uma farofa com um filho nosso, a gente ama tanto o nosso filho que a gente vai para cima daquela pessoa. Que isso com meu filho? Vocês não esquecem se a pessoa é grande, se a pessoa é pequena, se é polícia, se é bandido. Eu não sei, né? A gente ouve aí testemunhos de pessoas que foram falar com o filho lá na boca de fumo, o filho armado, a mãe não quer nem saber, né? Ela sai entrando lá e faz uma arruaça. Mas o sentimento que é capaz de fazer qualquer circunstância romper as suas barreiras é o amor. O amor é que fez com que Jesus Cristo se fizesse homem e viesse até a terra. Porém, amor é uma palavra também que quando nós trazemos para o nosso idioma, nós importamos para nós definimos muita coisa por amor. Você, por exemplo, que é casado, você sente o que pelo seu marido, pela sua esposa? Amor. Você que tem um filho, você sente o que pelo seu filho? Amor. Amor. Você que tem um primo, você sente o que pelo seu primo? Teve gente que o primo já ficou um negócio meio assim, né? Tem um pessoal que amo, mas nada, aquela coisa, né? No Natal a gente ama porque ele traz rabanada, mas depois... Mas enfim, a gente ama também. Então, o que a gente chama por amor é uma gama de sentimentos. Ou seja, nos faltam palavras para definir o que é amor. Nos falta também possibilidade no dicionário do português para explicar o que é amor. E aí, quando nós visitamos o texto original, eu não sei como se pronuncia direito essas palavras em grego,
Mas existe o amor storge, sim, eu creio, que é esse amor que você sente pelo seu primo. É o amor que está ali aliançado no sangue. É o amor que está ali aliançado, se assim podemos dizer, o amor que você não teve muita opção. Quando você nasceu, ele já estava lá. Ah, ele já era meu primo quando eu nasci, já era meu tio. Aí você fala assim, fazer o quê, né? É família. Ele vai fazer o quê? É família, né? Fazer o quê? Esse é um tipo de amor. Temos o amor filia, que eu acredito que deu origem à filiação, que é quando nós olhamos para alguém e nós temos um apreço, nós temos amigos mais chegados que irmãos. São aquelas pessoas que nós trazemos para o nosso seio, que nós trazemos para perto de nós, por conta desse amor. Nós temos também o amor eros, que é esse, por exemplo, do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Mas existe o amor maior, que é uma definição de amor que só existe um baluarte, que é o amor ágape. O amor que se doa é pouco. O amor incondicional é pouco. O amor que se entrega é pouco. A definição de amor ágape é Jesus. Quando nos faltam palavras para definir determinadas coisas, para definir o que é esse amor, para definir o que é aquilo que se doou por nós, para falar, explicitar, colocar para fora o que nós sentimos, a palavra que melhor define isso é Jesus. Jesus Cristo é a definição de amor ágape. Aquela definição de amor que faz algo por você sem cobrar nada em volta. A definição daquele amor que se entregou por você primeiro. A definição daquele que fez algo por você quando ninguém mais poderia fazer. Jesus Cristo é a definição de amor ágape. Jesus Cristo é aquele que amou você primeiro, antes mesmo de você se amar. Jesus Cristo é aquele que te amou quando você foi abandonado. Jesus Cristo foi aquele que te amou quando você foi posto para trás. Jesus Cristo foi aquele que te amou quando você foi abandonado pelos seus familiares, pelos seus amigos. Jesus Cristo foi aquele que te amou quando você ficou sozinho numa situação e não sabia como resolver. Jesus Cristo foi aquele que esteve do seu lado no leito do hospital quando ninguém poderia mais estar. Vale um glória por conta disso ou não vale? Jesus Cristo é aquele que caminhou junto contigo pelo deserto, pelo vale. Jesus Cristo é aquele que te amou tanto, que se entregou por um madeiro, por você e por mim, perdoando os seus pecados que você ainda ia cometer. Então você vai abrir sua boca para adorar ou não vai esse Deus? Você vai glorificar ou não vai esse Deus? Porque Jesus Cristo é a definição de amor e Ele te amou primeiro. Ele é a definição de amor. E essa definição de verdade, no texto original também é algo que... Porque a definição que nós temos de verdade é o oposto da mentira, né? Se eu chegar para a nossa definição de verdade é algo que está baseado no nosso conhecimento. Se eu falar para você, por exemplo, que isso aqui é uma caneta, você vai falar, isso aí não é uma caneta não, rapaz. Aí eu falar, não? Não, você vai falar, isso aqui é o quê? É um microfone. Eu vou perguntar, por quê? É porque eu estou vendo que você está falando nele, ele não escreve, não tem tinta, uma série de coisas baseadas no seu conhecimento. Então, o padrão que nós temos de verdade é o oposto de mentira. Enquanto o padrão de verdade que está empregado no texto é a revelação do oculto. É quando algo que não foi revelado ao ser humano se torna revelado. A definição da verdade aqui nesse texto é revelação do oculto. É aquilo que não foi revelado para o homem e que um dia se fez carne e se revelou para o homem. Existia um Deus que vivia no céu, distante do homem, distante do ser humano, distante daquilo que nossos olhos poderiam contemplar. Mas um dia o oculto se fez carne, veio transitar no meio de nós, andou no meio dos homens, fez o que era impossível por você e por mim. E o que Deus está querendo falar contigo e comigo nessa noite é que não existe nada além de Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é o amor, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquilo que você precisa para respirar, para caminhar, para andar. Você de repente acha que tudo que você conquistou foi através do seu conhecimento, daquilo que você conseguiu plantar na sua vida, mas entenda que tudo que você tem foi feito e concebido através de Jesus Cristo, porque lá no princípio Ele estava, no futuro Ele vai estar, durante esse presente Ele também está, Ele está
está em toda a situação, tudo foi feito para Ele, por Ele, através dEle. E onde tem trevas, quando a luz entra, não existe possibilidade dela continuar. Existiu um homem antes de Cristo, que não era luz, mas que veio dar testemunho da luz. Ele veio falar acerca de Jesus Cristo. Veio falar acerca da glória que seria manifestada através de um homem. E através de algo que aconteceu, alcançou com o vencimento de todos, que Jesus Cristo era a revelação de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus Cristo tem o ato consumado na cruz do Calvário, uma série de fenômenos começa a acontecer. A terra treme, como você cantou. Os sepulcros se abrem. A morte não consegue deter o nosso Deus. O céu se converte em trevas. Existe algo de sobrenatural acontecendo, os mortos começam a levantar dos túmulos. E um homem olha para aquele cidadão preso na cruz do Calvário e fala assim: olha, verdadeiramente. Porque a terra estremeceu. Algo de sobrenatural aconteceu naquele lugar. E ali revelou-se a glória de Deus. Amém. E hoje em dia, Deus escolheu alguém para dar testemunho dele. Amém. Eu não sei muito bem, não sou capaz de dizer o que foi que viram em você. Não sei se foi seus lindos olhos azuis. Não, não foi isso. Não sei se foi a bonita roupa que você veste. Mas por algum motivo Deus escolheu a você para ser anunciador do reino dele. Deus um dia olhou para você e falou assim: olha para esse irmão que está do seu lado, olha. Fala assim: olha, você tem um compromisso. Você tem que anunciar o verbo. Você tem que espalhar desse amor. Você tem que falar da verdade para as pessoas. Porque através de Cristo é que nós vemos a glória do nosso Pai. De repente você fala: olha, eu não consigo ver Cristo. Eu não vi Cristo como esses homens viram. Eu não estive próximo de Cristo assim como João esteve. Mas lembra que eu falei para você no início que existem palavras que nós não conseguimos expressar, definir como elas são. Que nós, por exemplo, quando falamos, saudade é um aperto, eu não sei. Afinal de contas, saudade é saudade. Saudade é saudade, querido. A gente não fala muito, a gente sente. Tudo que eu expliquei aqui nessa noite acerca da palavra, do amor e da verdade, nós não conseguimos definir muito bem. Mas a gente fala assim: olha, isso tudo é Cristo. Glória a Deus. Você, assim eu acredito, não viu Cristo face a face. Um dia vai ver, mas você não viu. E aí quando alguém de repente perguntar para você: olha, mas quem é esse Cristo? Você vai falar uma determinada quantidade de coisas, você vai falar a respeito da salvação, você vai falar a respeito do amor, você vai falar a respeito de tudo que ele pode, tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele faz, do tamanho que ele é, mas alguma hora vai lhe faltar palavras. E aí você vai falar: olha, eu não entendo muito bem o que é Jesus Cristo, mas eu sinto. E essa parte de sentir a Cristo, quem não tem a Cristo não consegue sentir. Só consegue falar de saudade quem sente saudade. Quem não tem saudade vai falar: olha, saudade é saudade. Se eu de repente, meu filho de vez em quando fala, a gente teve um cachorro chamado Apolo, né? De vez em quando ele fala: eu estou com saudade do Apolo. Ele já entende o que é saudade. Mas se ele fosse mais novo, vai falar: meu filho, saudade é saudade. Ele não entendeu o que eu estou falando, porque ele nunca sentiu saudade. E de repente quando você fala: olha, Jesus, eu sinto. A pessoa vai falar: olha, mas eu não sinto. Aí você pode falar para ela: porque você não tem a Jesus. E aí você pode
convidá-la para sentir Jesus. Porque num determinado momento nos faltam palavras para falar de Jesus Cristo. Porque se eu perguntasse para você o que você era e aonde você está, lhe faltariam palavras para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por você. Se eu de repente te perguntasse, olha, quando você esteve em determinada situação, e a gente fala muito de quando a gente fica internado, que é um momento angustiante, e nós te perguntássemos, olha, qual é o sentimento que você tem acerca do fechamento de cova que Jesus Cristo fez na sua vida? Você ia falar gratidão. Mas gratidão é algo muito pequeno perante a cova que Deus fechou na sua vida. A vitória que Jesus Cristo te deu. Se você de repente falasse, olha, eu posso agradecer, o sentimento que eu tenho é de gratidão por Deus por conta da faculdade que Ele me deu. Mas se você olhasse onde você nasceu, a sua história, o que você estava sentenciado, você não tem palavras para falar o que Deus fez por você. Glória a Deus. Você não teria capacidade de definir aquilo que Deus fez para você, e de vez em quando você fala, olha, eu não consigo definir muito bem o que Deus fez por mim. Aí você levanta a sua camisa e mostra as suas cicatrizes, a pessoa fala, meu Deus. Porque quando nos faltam palavras, nós temos o exemplo. Quando nos faltam palavras, o que nos resta são as lágrimas que rolam na nossa face. Quando nos faltam verbos, o que nos sobra é o sentimento. E a palavra de Deus nos garante que um coração contrito Ele não despreza. A palavra de Deus nos garante que aquilo que nós temos, que transcende pelos olhos, que faz com que nós falemos de maneira tão apaixonada por Cristo, de vez em quando não é o que você fala de Cristo, mas o entusiasmo que você demonstra falando de Cristo é tão grande que a pessoa fala, meu Deus do céu, eu quero isso para mim. Eu quero ter essa esperança de dias melhores. Eu quero ter essa esperança de conseguir fazer o que você faz, que é estar salmodiando no meio da luta. Eu quero ter essa experiência de ter o que você tem. Porque eu quero sentir o que você sente. Amém. E durante o nosso próximo mês, o meu intuito é com que você consiga espalhar isso que você sente. Porque de vez em quando a gente sente uma paz que ninguém entende. De vez em quando as pessoas nos veem salmodiando, vindo para a igreja segunda, terça, quarta, domingo, nos 3 cultos, a pessoa fala, meu Deus, você vai para a igreja de novo? Aí você fala, de novo não, eu vou enquanto eu posso. Porque você não sente o sentimento que eu sinto. Isso, amém. Eu não vou porque eu quero a igreja. Eu vou porque eu preciso. Porque é a maneira que eu tenho de demonstrar aquilo que Deus fez por mim. Amém, Senhor. É a maneira que eu tenho de demonstrar a minha gratidão por aquilo que Deus fez pela minha vida. Eu não tenho palavras para agradecer, mas o que eu tenho são 2 pernas capazes de andar. Então eu vou fazer o que for possível por engrandecimento do reino do meu Pai. O que eu tenho é um fôlego, um coração que bate dentro do meu peito. E enquanto ele estiver batendo, o que eu vou fazer é anunciar o reino desse Deus que me resgatou. O que eu tenho é um fôlego de vida que foi Ele que me deu. Então enquanto eu estiver caminhando nessa terra, eu quero fazer a diferença, espalhando do amor que meu Pai me deu. E eu quero que as pessoas que me cercam, as pessoas que estão junto comigo, tenham esse mesmo entendimento, ou melhor, experimentem aquilo que eu experimento. Eu não sei se você tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas eu queria e gostaria imensamente que você que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, erguesse as suas mãos aos céus e desse um glória bem alto, para que nós possamos saber que existe um povo aqui nesse lugar, que um dia se rendeu aos pés de Cristo, que entendeu aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, não que entendeu, mas que sentiu aquilo que Cristo fez por cada um e que se rendeu aos pés dele. Existe um povo aqui nesse lugar que entendeu um sentimento que invadiu o coração. Existe um povo aqui nesse lugar que entendeu que a palavra gratidão, e nada contra essa palavra, é algo muito pequeno mediante aquilo que Cristo fez. Então, no sinal de rendição, nós erguemos as nossas mãos aos céus, agradecemos aquilo que Cristo fez, louvamos o nome dele, falamos que só Ele é digno de
todo louvor, de toda adoração, porque um dia Ele nos resgatou, tocou no nosso coração e fez com que nós sentíssemos a paz que excede todo entendimento, tivéssemos o bom perfume de Cristo dentro de nós, tivéssemos a salvação, tivéssemos um abraço acolhedor quando nós nos sentimos abandonados, porque no quarto escuro na madrugada, quem está junto contigo quando você ora é Cristo, porque Ele jamais te abandonou, Ele jamais te deixou para trás, e nós erguemos as nossas mãos aos céus em sinal de rendição, porque nós cremos num Deus que é vivo e que se faz casa dentro de nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe um propósito maior em nossas vidas, que é exaltar a esse Deus. Nós viemos até a casa do Pai nessa noite porque nós cremos num Deus que é vivo. Não existe outro motivo para estar aqui além do convencimento do Espírito Santo na sua vida, além do amor que foi derramado e que de repente você precisou ficar entrevado numa cama para entender o que foi esse amor. De repente precisou que você falasse, não, eu conheço a Cristo, eu sei como Cristo é. Aí você passa por determinadas situações e você fala assim, olha, eu conheci Cristo depois de tal situação. Amém, Senhor. E o desejo do seu coração é que as pessoas que te cercam, as pessoas com quem você tem apreço, amor e carinho, entendam também, ou melhor, entender não, porque elas jamais vão entender, assim como eu e você também não entendemos o tamanho desse amor, mas que elas possam sentir esse amor. Amém. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Entenda bem que Cristo, quando estava na cruz do Calvário, a morte veio para buscá-lo, mas o Pai no trono se levantou e falou não. Cristo falou, eu entrego o meu espírito na mão do meu Pai, eu me rendo ao amor do Pai, eu me entrego ao Pai. A morte não teve poder sobre Jesus Cristo. Não existiu túmulo que pôde parar o amor que Ele sentiu por você. Não existiu nada que pudesse parar. Os pregos não pararam. A cruz não parou o amor que Ele sentiu por você. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Entenda aqui, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia. Isso foi dito aqui outro dia e me impactou de maneira muito forte. O sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas no trono tem um rei, no trono tem um rei. O sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas no trono tem um rei, no trono tem um rei. Se você serve a esse rei, se você serve a esse Deus que está sentado no trono, se coloque de pé nessa noite para exaltar o nome daquele que te resgatou, o nome daquele que te deu uma nova chance, o nome daquele que tem algo reservado para você. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra... Você que vai cantar agora, diga! Pra sempre
existe um convite de Deus nessa noite para aqueles que aqui estão, que ainda não têm esse Senhor como seu Salvador. Existe algo no céu reservado para você e para mim. Eu não sei se você tem esse Cristo como Senhor e Salvador, mas Deus te faz uma pergunta hoje, nessa noite. Se existe alguém no nosso meio que quer aceitar esse Cristo como sendo Cristo dele, como tendo Ele como Salvador nessa noite. E existe uma pergunta também acerca do céu para você que de repente quebrou uma aliança com o seu Pai durante a sua caminhada e que deseja refazer aliança com esse Deus. Eu não sei se existe alguém no nosso meio nessa noite que precisa ser aliançado novamente com esse Pai. Mas Deus te faz um convite nessa noite a erguer uma das suas mãos aos céus em sinal de rendição para que nós possamos orar para você e por você. Crendo que todos aqui já são salvos e têm a Cristo como seu Senhor e Salvador, a segunda pergunta que o Espírito Santo quer fazer para você é se você conhece alguém que anseia e precisa ter esse Deus como seu Senhor e Salvador. E aí eu acredito que todos têm que fazer um sinal para o céu assim, porque existe alguém que penetra no nosso coração e que nós queremos que conheça desse amor que nós temos hoje. Glória a Deus. E essa pessoa eu te convido a colocar gravada na tábua do seu coração, Glória a Deus. para que você possa colocar ela agora como oração nesse momento, para que você possa interceder pela vida dela, porque você tem um dever de casa, que é chamar essa pessoa para estar aqui mês que vem, na quarta-feira, para que ela possa ouvir da palavra de Deus. Existem pessoas que Deus coloca no seu coração para que ela possa sentir o mesmo amor que você sente, mas de repente te falta forças para interceder por ela. Então eu quero te convidar a dar a mão para esse irmão que está do seu lado e que você fale para ela assim: olha, nós vamos fazer uma aliança, eu e você. Você não precisa me falar o nome, mas eu vou orar por esse nome que está no seu coração. E você vai orar por esse nome que está no meu coração. E nós vamos orar e vamos colocar como objeto de oração essa pessoa para que ela possa estar aqui no mês que vem e conhecer o amor de Cristo. Amém? Amém. Pergunta para esse irmão se ele aceita a sua oração. Fala: posso orar por você hoje? Então vamos orar uns pelos outros para que ele possa, essa pessoa vinha estar conosco. Pai querido, Deus amado, nós queremos colocar esse irmão que está à minha direita diante de Ti, para que o Senhor possa, Senhor, sondar o coração dele, Pai. Ver essa pessoa, esse nome que está colocado em prática nesse momento, Pai. Fazer uma visita com os Teus anjos para que esse nome, Pai, possa ser visitado por Ti, Senhor. Que ele possa experimentar uma pequena dose do Teu amor, Pai. Para que ele possa estar aqui, Senhor, durante o próximo mês, para que nós possamos, Pai, espalhar o bom perfume de Cristo, Senhor. Nós oramos, Pai, por esse irmão que está à direita, Pai. Sonda o coração, Senhor. Concede o pedido que está escondido para ele, Pai. Dá discernimento e sabedoria para ele, meu Pai Todo-Poderoso. Nós oramos também por esse irmão que está à esquerda, Pai. Dá discernimento e sabedoria, Senhor, para o coração, para a mente, Pai. Para que ele possa fazer o convite na hora certa, Senhor. Para que ele possa falar do reino dos céus no momento certo, Pai. Para que ele possa ser um exemplo do amor de Cristo. Para o amor que dissipa todas as trevas, Pai. Para que ele possa ser, Senhor, um embaixador do Teu reino, Deus. Que ele possa, Deus, convidar essa pessoa, Pai. Que ele possa ter discernimento e sabedoria, Pai, nas suas palavras. Que o Espírito Santo faça morada nos lábios dele, para que essa pessoa venha estar aqui mês que vem, Senhor, junto conosco, Pai, salmodiando na Tua presença, encontrando do Teu amor, encontrando da Tua salvação, Pai, encontrando o bem mais precioso que é a salvação em Cristo Jesus, Pai. Solte a mão do seu irmão, erga ela aos céus, erga ela aos céus, exalte o Cordeiro Santo, porque a cruz